Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Santos Brito, sou aluno da Faculdade Deoniana e o tema de hoje que vamos tratar no vídeo é a concepção de pessoa no pensamento de Emmanuel Mounier. O presente trabalho tem pretensão de compreender o conceito de pessoa segundo a perspectiva filosófica de Emmanuel Mounier. A concepção de pessoa ao longo da história da filosofia tem se pautado em dois enfoques. O primeiro, a pessoa é tomada em si como ser individual e possuidora de uma estrutura ontológica que a define, que é racionalidade, consciência, animalidade e liberdade. Numa segunda perspectiva, a pessoa é considerada em sua relação eu, tu e nós, mundo. Deve ser aberta às relações e só assim poderá ser reconhecida a partir das suas relações sociais. A pessoa é relação aos outros e ao mundo, situado na história e afirmada em uma comunidade. E aqui nos deteremos a concepção de pessoa que considera este último foco, fixando-nos a perspectiva de Emmanuel Mounier, filósofo contemporâneo, nascido na França, responsável pela publicação da revista Spirit de 1932, um dos nomes propagadores da filosofia personalista. O termo personalismo é relativamente recente. Renoveu, empregou e em 1903 para classificar a sua filosofia, caindo depois em desuso. A concepção do personalismo é caracterizada pela compreensão do ser pessoa como um todo. Com isso, a pretensão é possibilitar ao indivíduo a condição de se tornar pessoa, pois ela se encontraria privada de exercer tal condição pelo fato da desordem estabelecida, mantida pelo mundo moderno, mas precisamente pela civilização burguesa e individualista, causando assim a impossibilidade para um indivíduo de alcançar harmoniosamente a condição de pessoa. O personalismo foge a toda pretensão de previsibilidade pelo seu próprio ponto de partida. A pessoa é o centro. Por isso, não podemos querer nessa proposta filosófica uma sistematização com a qual estamos acostumados, mecanizada e propulsora de soluções. O personalismo é uma filosofia, não é apenas uma atitude, é uma filosofia. Não é um sistema, vai dizer o Mounier. É necessário compreender que não queremos definir a pessoa. O que vamos fazer é evidenciar, trazer à tona o real sentido de pessoa. A pessoa não é completamente indefinível. O que sabemos sobre ela nos conduz a uma busca mais profunda sobre a complexidade da questão, pelo fato de que, na medida em que nos colocamos como observador, observamos a nós mesmos. Mas, mesmo assim, é necessário esse conhecimento para que possamos ter um entendimento mais profundo sobre o que nós e o que devemos ser. No livro O Personalismo, escrito no ano de 1949, Mounier nos apresenta como ponto principal a questão de pessoa como existência incorporada. Não dá para se chegar à compreensão do homem como pessoa se não o percebemos como corpo, natureza, matéria. O homem é corpo exatamente como é espírito, é integralmente espírito, vai dizer Mounier. A pessoa não pode apenas
fixar-se na natureza que a compõe, a sua natureza material. Porém, também não pode desprezar o corpo, pois é pela consciência de sua corporeidade que se confronta com o mundo. Não se fosse o corpo, os filósofos não teriam feito suas inúmeras elucubrações. Se não fosse o corpo, os santos não teriam tido tantas experiências místicas. O homem é um ser natural, mas é um ser natural humano. É exatamente o homem singularizar-se por uma dupla capacidade de romper com a natureza. Só ele conhece esse universo que o absorve e só ele pode transformar, vai dizer Monnier. E Monnier ainda continua dizendo, ao apresentar conceito de pessoa, coloca a comunicação, a relação, como ponto essencial de compreensão. A própria relação da subjetividade, que é o pensamento, e a corporeidade, que é a matéria, é uma relação mútua. Por ela, somos impulsionados a encontrarmos com os outros. Ainda vai dizer Monnier no seu trabalho: não posso pensar sem ser, nem ser sem o meu corpo. Através dele, exponho-me a mim próprio, ao mundo, aos outros. Através dele, escapo à solidão de um pensamento que mais não seria do que pensamento do meu pensamento. Acrescentarmos a seguir que um ser que só se fosse objetivo nunca atingiria este acabamento de ser, que é a vida pessoal. O corpo é a manifestação do ser. No entanto, nos coloca em situação de opacidade, nos impede de viver uma consumação da experiência. Na sua concepção, o primeiro próximo é o corpo, e por meio dele podemos nos aproximar de todo o próximo. O ser pessoa passa pelo encontro com uma segunda pessoa. A comunicação é a ação suprema da realização da pessoa, pois a primeira experiência é a da segunda pessoa. Assim podemos dizer que ser pessoa é comunicar-se, é acima de tudo esvaziar-se para assumir com generosidade o outro. A experiência primitiva da pessoa é a experiência da segunda pessoa. O tu e dentro dele o nós procede o eu, ou pelo menos acompanha, vai dizer Monnier. A pessoa só cresce na medida em que, sem cessar, se purifica do indivíduo que nela está. Não o conseguirá virando toda a atenção sobre si própria, mas pelo contrário, tornando-se disponível e por isso mesmo mais transparente a si próprio e aos outros. Para Monnier, o individualismo é um sistema de costumes, de sentimentos, de ideias e de instituições que organiza o indivíduo, partindo de atitudes de isolamento e de defesa. Diante disso, podemos tirar a pessoa desse cerco que aperta, partindo dos seguintes passos. O primeiro passo é sair de nós próprios. A pessoa é uma existência capaz de se libertar de si própria, de se desapossar, de se descentrar para se tornar disponível aos outros. O segundo passo é compreender, deixar-me colocar sempre no meu ponto de vista.
para me situar no ponto de vista dos outros. Ser tudo para os outros, sem deixar de ser e de ser eu. Enquanto há uma maneira de tudo compreender que corresponde a nada amar e a nada ser, dissolução nos outros, não já compreensão dos outros. O terceiro passo é tomar sobre nós, assumir o destino, os desgostos, as alegrias, as tarefas dos outros, sofrer na própria carne, dar a força viva de ímpeto pessoal. Não está nem na reivindicação, ou seja, no individualismo pequeno burguês, nem na luta de morte, que é o existencialismo, mas na generosidade e no ato gratuito. Ou seja, numa palavra, na dádiva sem medida e sem esperança de recompensa. Ser fiel às dedicações pessoais, o amor, a amizade, só podem ser perfeitas na continuidade. Essa continuidade não é uma exibição, uma repetição uniforme, como sucede na matéria ou a uma generalização, como nas generalizações lógicas, mas um contínuo renovamento. A fidelidade pessoa é uma fidelidade criadora, vai dizer Mounier. Vimos até agora os 5 passos. Agora podemos dizer, somos um grande mistério que se manifesta corporalmente, encerrando um profundo segredo. Por isso, a pessoa não é uma coisa que se pode encontrar no fundo das análises, ou uma combinação definível de aspectos, vai dizer o Mounier. E o Mounier ainda nos apresenta neste trabalho que o que Mounier chama de inventariável é uma presença ativa e sem fundo, sem limites. Mounier vai dizer, a pessoa apresenta-se como exteriorização. O personalismo se apresenta como resposta aos grandes sistemas que se detiveram a reduzir a pessoa, como é o caso do materialismo e do espiritualismo. Essa resposta pretende colocar a pessoa em seu lugar, pois a pessoa é imensurável. Não podemos abarcá-la com a nossa visão tão limitada. Ela escapa a tudo isso devido à sua própria estruturação que se configura em 3 dimensões, que é vocação, encarnação e comunhão. A pessoa é equilíbrio em comprimento, largura e profundidade. É tensão em cada homem de suas 3 dimensões espirituais, a dimensão profunda que o encarna, a vertical que o eleva ao universo e a horizontal que o leva a uma comunhão. Vocação, encarnação, comunhão, 3 dimensões da pessoa. A primeira dimensão da pessoa é a vocação. Esse termo possui várias acepções, mas aqui tomaremos a vocação como o despertar do homem enquanto ser pensante, enquanto ser em si. É a escuta do chamado para uma unidade, o que não pode ser assumido senão pela própria pessoa. A vocação é, pois, para a pessoa, ao mesmo tempo, purificação de si, de seu espiritual, independentemente. Recolhimento ao seu secreto, à intimidade, ao privado e abertura do mais secreto de si mesmo. A transcendência que a explica, sustenta e chama sempre conservando totalmente o uso
de sua liberdade interior. No personalismo, a vocação é uma das dimensões que serve como da pessoa. A pessoa só é realmente pessoa se somente se percebe como vocacionada, pois só através da consciência de si é que o homem poderá assumir-se como pessoa. É preciso descobrir dentro de nós sobre o amontoado das dispersões, o próprio desejo de procurar essa unidade viva, de longamente escutar as sugestões que ela nos murmura, de longamente escutar as sugestões que ela murmura, de a experimentar no esforço e na penumbra, sem nunca estarmos absolutamente seguros de a possuir, o que, mais do que qualquer outra coisa, se assemelha a um chamamento silencioso, numa língua que passamos a vida a traduzir. A segunda dimensão é a encarnação, é a objetivação da pessoa, é a notoriedade, através da qual ela se propõe no mundo, faz parte da história e concomitantemente é responsável por sua construção. Como afirma Mounier, minha pessoa é encarnada. Ela não pode ser, pois, se libertar inteiramente nas condições em que está colocada das sujeições da matéria. Mais que isso, ela não pode se elevar senão através da matéria. Quero fugir a esta lei, de antemão, de condenar ao fracasso. Quem quer bancar o anjo, banca o tolo. O problema não é invadir-se da vida sensível e particular entre as coisas limitadas no seio de sociedades, através dos acontecimentos, mas, sobretudo, transfigurá-las. Uma depende da outra, e não podemos pensar uma sem a outra, pelo fato de a exterioridade ser a expressão coerente da interioridade. A pessoa é uma interioridade que tem necessidade de uma exterioridade. O homem engajado é um homem que se conhece e se lança em defesa de seus projetos e dos projetos dos outros. Apresentamos, por fim, a dimensão da comunhão. É a manifestação da pessoa enquanto tal. É o momento em que o subjetivo toma consciência da objetividade, a dele e a do outro, e lança-se. A comunhão é o cume da comunicação. Sem a comunhão, não há comunhão. Ou melhor, sem a comunicação, não há comunhão. Essa comunhão se realiza no amor que se apresenta como maior certeza no homem. Por isso que caracterizamos a pessoa como ser aberto, mesmo nas suas dificuldades, pois as transcende. A comunhão nasce desse abandono aos outros, nesse perder-se, nessa doação. É arriscar-se e desprender-se sem olhar o preço. Por isso, a comunhão é sobretudo ato de amor. Não nos prendemos às imperfeições dos outros, mas os reconhecemos enquanto outros diversos de nós, conferindo-lhes liberdade, reconhecendo-os como pessoas. Por isso, a relação interpessoal positiva é uma provocação recíproca, uma mútua fecundação. Pois quando vivenciamos a esse tipo de relação, somos enriquecidos e enriquecemos a nós mesmos e aos outros. Contudo, a perspectiva do reconhecimento de si e do outro
apresentada por Emmanuel Mounier, lança luz a um possível agir ético da pessoa enquanto capaz de agir, reconhecendo no outro um capaz de fazê-la descobrir a integridade do seu ser e de construção. Uma sociedade em que afaste todo o espírito de desigualdade que degrada e leva o ser humano à ambiciosa busca pelo material. Mounier apresenta na sua filosofia um itinerário razoável de tirar o homem do fosso de desesperança que tomava conta do seu tempo. Mais do que isso, a filosofia de Emmanuel Mounier é uma filosofia do agir, sem perder de vista a necessária reflexão. Aproximamos dos nossos dias, onde a desesperança toma conta da nossa sociedade, por causa da corrupção, da instabilidade econômica e da insegurança político-social. A encarnação é a construção da comunhão, passa pela reflexão interior de um compromisso de engajamento, de assumir a responsabilidade de modo pessoal, mas também por meio das instituições civis e políticas, através de uma participação ativa nos debates e nas pautas apresentadas pela contemporaneidade, na luta pelo reconhecimento do ser pessoa em todas as instâncias do tecido social e político. Muito obrigado a todos pela atenção.